O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Existe um momento silencioso em todas as manhãs que decide o rumo da sua vida, e a maioria das pessoas perde esse momento sem perceber. Elas acordam, pegam o celular, mergulham nas preocupações, pensam nas contas, nas pressões, nos problemas que ainda não resolveram, e antes mesmo de sair da cama, já entregaram sua mente ao medo. E é exatamente aí que tudo começa a dar errado. Porque Napoleon Hill ensinava que tudo começa na mente, mas existe um nível ainda mais profundo que poucos acessam: a mente alinhada com Deus. Quando você começa o dia desconectado dessa fonte, você pode até tentar avançar, pode até trabalhar duro, mas sempre vai sentir que algo está fora do lugar, como se estivesse lutando sozinho contra o mundo. Agora presta atenção nisso. Não é falta de oportunidade que trava a sua vida. Não é falta de capacidade, não é falta de sorte. É desalinhamento. Desalinhamento espiritual, desalinhamento mental, desalinhamento de propósito. A Bíblia revela algo poderoso em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro, antes de tudo, antes dos problemas, antes das decisões, antes das preocupações. E aqui está o ponto que muda tudo. Quando Deus não ocupa o primeiro lugar na sua mente, outras coisas ocupam. E normalmente são medo, ansiedade e dúvida. E uma mente dominada por esses três inimigos nunca constrói prosperidade, apenas sobrevive. Mas quando você aprende a colocar Deus no centro logo no início do seu dia, algo começa a mudar dentro de você. Sua mente desacelera, sua visão se clareia, sua energia muda. E isso não é emocional, isso é estratégico. Porque uma mente alinhada com Deus não reage ao caos, ela cria direção. E direção é o que separa quem vive perdido de quem constrói uma vida extraordinária. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que pode te incomodar, mas que precisa ser feita. Se tudo começa na mente, quem está governando a sua? Porque a verdade é que a maioria das pessoas não pensa de forma consciente, elas apenas reagem. Reagem às notícias, às opiniões, às circunstâncias, às emoções do momento. E Napoleon Hill foi claro ao dizer que aquele que não controla a própria mente acaba sendo controlado por fatores externos. Mas aqui entra um princípio ainda mais profundo que poucos compreendem. Você não foi criado para viver reagindo, você foi criado para governar. E esse governo começa quando você decide alinhar sua mente com Deus. Porque quando Deus ocupa o primeiro lugar, sua mente deixa de ser um campo de batalha e se torna um campo de construção. Você para de alimentar pensamentos de escassez e começa a cultivar pensamentos de abundância. Você para de focar no que falta e começa a enxergar o que pode ser construído. E isso muda absolutamente tudo, porque o que você pensa repetidamente, você começa a acreditar. E o que você acredita, você começa a agir. E o que você age consistentemente, você transforma em realidade. Esse é o ciclo invisível da prosperidade que Hill estudou durante décadas, mas a maioria quebra esse ciclo logo no início, porque deixa a mente ser dominada pelo medo. E o medo paralisa. O medo faz você adiar decisões, perder oportunidades e duvidar de si mesmo. Agora imagina o que acontece quando, ao invés de começar o dia com medo, você começa com fé. Quando, ao invés de alimentar preocupação, você alimenta confiança em Deus. A sua postura muda, sua energia muda, sua forma de agir muda. E quando sua ação muda, sua vida começa a mudar também. Existe um princípio invisível que governa tudo o que acontece na sua vida. E a maioria das pessoas nunca percebe isso com clareza. Você não vive a realidade que deseja. Você vive a realidade que a sua mente sustenta diariamente. Napoleon Hill,
Descobriu que o pensamento dominante se torna força criadora. Mas o que poucos entendem é que esse pensamento só se torna poderoso de verdade quando está alinhado com algo maior do que você. Que esse algo maior não é apenas uma ideia, é Deus. Quando sua mente está desconectada dessa fonte, ela oscila, se perde, se enfraquece diante das circunstâncias. Mas quando está conectada, ela se fortalece, se estabiliza e começa a operar com uma confiança que não depende do que está acontecendo ao redor. E é exatamente isso que a maioria das pessoas não tem: estabilidade interna. Elas vivem bem quando tudo está bem e desmoronam quando algo dá errado. Mas quem aprende a alinhar a mente com Deus vive diferente. Vive com constância, vive com direção, vive com uma paz que não faz sentido para quem olha de fora. E essa paz não é passividade, é força, porque é dessa paz que nasce a clareza. E da clareza nasce a decisão, e da decisão nasce a ação. E a ação é o único caminho para a prosperidade. Muitas pessoas oram, pedem, desejam, mas não agem. E por isso continuam no mesmo lugar. Porque fé sem ação não transforma a realidade. Hill dizia que a fé é o ponto de partida, mas a ação é o que materializa. Então entenda isso de uma vez por todas. Quando sua mente está alinhada com Deus, você não apenas acredita, você se move. E é esse movimento que começa a mudar tudo. Existe uma batalha acontecendo dentro de você neste exato momento. E talvez você nem esteja percebendo. Não é uma batalha visível, não é algo que as pessoas ao seu redor conseguem enxergar. Mas é ela que define se você vai avançar ou permanecer no mesmo lugar. De um lado está a fé, do outro está o medo. E todos os dias, sem exceção, esses dois estão disputando o controle da sua mente. Napoleon Hill dizia que o maior poder que um ser humano pode desenvolver é o controle do seu próprio pensamento. Mas aqui está o ponto que poucos entendem. Você não controla sua mente apenas com esforço. Você controla sua mente com alinhamento. Quando você começa o dia sem Deus, sua mente fica aberta para qualquer influência. Preocupação, ansiedade, dúvida, comparação. E esses pensamentos começam a dominar você sem que você perceba. E quando isso acontece, você perde energia, perde foco, perde direção. Agora imagina o contrário. Imagina começar o dia colocando Deus no centro. Antes de qualquer preocupação, antes de qualquer problema, antes de qualquer decisão. O que acontece? Sua mente se organiza, seus pensamentos se acalmam, sua visão se clareia, e isso muda completamente a forma como você reage ao mundo. Porque você deixa de reagir no automático e passa a agir com consciência. E isso é o que separa pessoas comuns de pessoas que constroem uma vida extraordinária. Não é sorte, não é talento, é domínio mental. E esse domínio começa quando você decide o que vai alimentar dentro de você. Porque aquilo que você alimenta, cresce. E aquilo que cresce o domina. Então a pergunta é simples. Você vai continuar alimentando o medo ou vai começar a alimentar a fé? Agora presta muita atenção nisso. Porque aqui é onde a maioria das pessoas falha. Elas ouvem, se emocionam, concordam, mas não aplicam. E sem aplicação, nada muda. Fé sem ação é apenas intenção. Napoleon Hill deixou isso claro. Pensamento sozinho não cria resultado. Ele precisa ser acompanhado de decisão e movimento. Então, vamos trazer isso para a sua realidade, de forma simples e direta. A primeira coisa que você precisa fazer é mudar a forma como começa o seu dia. Antes de qualquer coisa, antes do celular, antes das redes sociais, antes das preocupações, você precisa parar por alguns minutos e alinhar sua mente com Deus. Não precisa ser algo complicado. Apenas fale com Ele. Agradeça. Peça direção. Declare que aquele dia está nas mãos dele. Isso já muda completamente o estado da sua mente. A segunda coisa é o que você fala durante o dia. Porque o que você fala, você reforça. E o que você reforça se torna crença. Então pare de repetir frases de escassez, de medo, de dúvida. Comece a declarar palavras de fé, mesmo que no início pareça estranho. Porque é assim que você reprograma sua mente. A terceira coisa é a visualização.
Hill falava muito sobre isso, mas aqui está o diferencial. Não visualize apenas o resultado. Visualize Deus te guiando até ele. Visualize você vencendo com propósito, não apenas ganhando dinheiro. Isso muda a intenção por trás da sua ação. E por último, a mais importante de todas, haja, mesmo com medo, mesmo sem garantias. Porque a fé não é esperar sentir segurança, é agir mesmo sem sentir. E é exatamente nesse momento que a transformação começa. Quando você decide sair da inércia e dar o primeiro passo, algo muda dentro de você. Sua mente entende que você não está mais apenas desejando, você está se movendo. E quando você se move, o caminho começa a aparecer. Agora você começa a enxergar algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem entender. Prosperidade não é algo que você persegue desesperadamente. Prosperidade é consequência. Consequência de quem você se torna, da forma como você pensa, daquilo que você acredita e principalmente de com quem você está alinhado. Napoleon Hill deixou isso claro ao estudar homens e mulheres que saíram do zero e construíram grandes resultados. Eles não viviam correndo atrás de tudo o tempo inteiro. Eles estavam alinhados com princípios que naturalmente atraíam oportunidades. E aqui está o ponto mais importante de todos. Quando Deus está no centro da sua mente, você para de viver no desespero e começa a viver com direção. E direção elimina desperdício de energia. Você para de tentar tudo ao mesmo tempo, para de agir por impulso, para de tomar decisões baseadas no medo e começa a agir com propósito. E é exatamente isso que gera prosperidade real. Porque prosperidade não é apenas dinheiro. É clareza, é paz, é equilíbrio, é saber para onde você está indo. E quando isso acontece, o dinheiro se torna consequência, não objetivo principal. As oportunidades começam a surgir de forma mais natural. As conexões certas aparecem. As ideias começam a fluir. E você percebe que não está mais lutando sozinho. Existe uma força te guiando, direcionando, abrindo caminhos que antes pareciam impossíveis. Isso não é coincidência, é alinhamento. E quando existe alinhamento entre sua mente, sua fé e suas ações, a prosperidade deixa de ser uma possibilidade distante e se torna um processo inevitável. Agora a decisão está diante de você. E ela é mais simples do que parece, mas exige coragem. Você pode continuar vivendo como sempre viveu, começando seus dias no automático, permitindo que o medo dite suas escolhas e esperando que algo externo mude a sua realidade, ou pode tomar uma decisão agora. Decidir alinhar sua mente com Deus todos os dias, antes de qualquer coisa. Porque é isso que muda tudo. Não é sorte, não é acaso, não é coincidência, é posicionamento. Quando você muda seu posicionamento interno, sua vida externa começa a responder. Napoleon Hill mostrou que quem domina a própria mente, domina o próprio destino. E quando essa mente está conectada com Deus, esse domínio se torna ainda mais poderoso. Então faz algo agora que pode marcar o início de uma nova fase na sua vida. Comenta aqui embaixo. Eu coloco Deus em primeiro lugar. Não como um hábito vazio, mas como uma decisão real. Curte esse vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas que estão vivendo presas sem perceber. Se inscreve no canal, porque aqui você não vai encontrar apenas motivação. Você vai aprender a transformar sua fé em ação e sua mente em resultado. E nunca esqueça disso. Quando Deus vem primeiro, tudo começa a se organizar.